Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui fazer uma recapitulação. Eu sempre faço todo final de ano uma recapitulação do ano anterior. Até pra gente ver, porque muitas vezes parece que o ano passou tão rápido ou passou tão devagar que a gente não aconteceu tanta coisa, ou tanta coisa importante. E a gente olhando pra trás, a gente começa a ver que teve muitas coisas que aconteceram. Então teve sim aqueles momentos de choro, onde a gente pensou em desistir de tudo, onde nada dava certo, onde tu fazia teus planejamentos e as coisas simplesmente não aconteciam da forma que você queria. Então teve aqueles momentos de desespero que a gente pensa, meu Deus, e agora? Eu vou fazer o quê, né? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu devo pedir de outra forma? Será que eu devo agir de outra forma? Será que eu devo fazer o quê? Mexer com a minha personalidade, fazer mais um curso, fazer mais uma faculdade, pensar na vida, pensar no quê? Será que eu tô agindo de uma forma errada? Será que eu tô fazendo algo errado? Então vem aqueles momentos de reflexão onde a gente realmente pensa, será que tô no caminho errado? Será que é o momento de eu desistir dessa ideia, de eu parar com esse caminho e seguir um caminho paralelo, um caminho diferente? Então, às vezes bate aquele desespero que a gente pensa, meu Deus, e agora, né? Porque a gente vê que na vida nós somos eu e Deus, né? Ou seja, você e Deus também, né? Então, a gente não tem, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não tem ajuda das pessoas, porque as pessoas muitas vezes também não vão entender os nossos problemas. Elas têm os dela, e é difícil conseguir conciliar muitas vezes todos, né? Eu vejo que teve momentos que eu passei onde os problemas eram tão grandes que era difícil até para mim tentar pedir ajuda para alguém, porque eu achava que se eu não conseguia resolver, quem conseguiria resolver para mim, né? Então, nem para pedir ajuda ou para fazer qualquer coisa eu não conseguia. Então, para mim esse ano foi um ano onde eu aprendi que a gente precisa ser um pouco mais humilde, que a gente precisa ser um pouco, eu preciso ser mais humilde, a gente precisa ter mais paciência, mais tolerância com as pessoas. A gente vê que o mundo ele tá girando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido e as pessoas precisam uma das outras, de uma forma ou de outra. Então essa conexão ela é muito importante também. Então, esse foi um ano de muito desafio para mim. Então, foi um ano que eu me desafiei muito, muito pouco, na verdade, mas foi um ano onde os desafios vieram para mim e eu tive que fazer, tive que passar e assim olhando a minha também, olhando para mim, para ver como eu reagia e se realmente aquilo estava dentro do contexto de que será que eu tô agindo certo como adulto, como pessoa que pensa e que sabe o que quer. Então eu comecei, foi um ano de muito questionamento e muitas coisas aconteceram, né? Então coisas, problemas pessoais, assim, eu digo pessoais no sentido, tive que fazer algumas, fiz uma cirurgiazinha, eu tive que ficar 3 meses sem correr, que não corria, eu gosto de correr, então tive que ficar esses 3 meses mais parada. Então tive que aprender a fazer outras coisas que antes eu não fazia. Aprendi a fortalecer meu corpo, que antes eu não era muito da academia, então eu tive que fazer e agora focada para ver se eu consigo esse ano chegar no meu objetivo até o final do ano. Não fiz uma meta tão grande esse ano, mas vou fazer. Então é aquela frase que a pessoa me mandou, que a pessoa disse, essa frase veio até mim dizendo, quais os planos que você fez? Quais os novos planos você está fazendo para esse novo ciclo? Então eu comecei a pensar, tá, mas que planos eu estou fazendo? Porque a gente fica olhando tanto para trás que a gente esquece de olhar para frente. E muitas vezes a gente olha tanto para trás, tanto para frente, e a gente esquece de olhar o que está acontecendo hoje. Então, hoje acontece a nossa vida. E olhar para o futuro é muito importante para a gente saber qual o próximo passo a gente pode dar. Então, eu comecei a fazer um planejamento de 2025. E isso é legal, sabe, a gente fazer o nosso plano, porque a gente pensa assim, se der certo, sabe, lá no final do ano a gente vai estar muito feliz. Mas se a gente não der certo todos esses planos, mas lá na frente a gente olha e vê, não, não deu certo isso, mas por conta disso, mas eu aprendi isso que eu posso melhorar agora para o próximo ano e o objetivo às vezes vai ser muito maior, né? A realização daquele objetivo vai ser muito maior do que se você tivesse feito, se tivesse acontecido no ano anterior. Então, o que eu deixo para vocês nesse ano de 2025, né? Então, que a gente aprenda a viver o hoje, a gente aprenda a sonhar com as coisas do futuro, o futuro ele pode acontecer. E se a gente não tiver sonhos, se a gente não tiver objetivos, a gente não chega lá. A gente fala a questão da idade, né? De você se planejar para você chegar numa idade. A ideia de você se planejar para ter uma gravidez saudável. A ideia de você se planejar para ter aquilo que você quer. Isso é muito importante. Então, eu quero engravidar. Então, eu vou começar a comer de uma forma mais saudável para que meu filho venha mais saudável. Então, eu vou começar a, né, criar hábitos que isso vai ajudar ao meu filho e à minha vida futura, enfim, né? E a gente fala questão, é tudo questão de hábitos. A gente não vai conseguir mudar de hoje para amanhã, a gente não vai conseguir entender as pessoas de hoje para amanhã, mas a gente pode conseguir entender um pouquinho de cada vez, né? Cada um no seu tempo, cada um na sua
né, na sua coragem, a gente vai adquirindo coragem com o passar do tempo muitas vezes. Tem aquela pessoa que é mais corajosa, que vai e faz, planeja e executa. E tem aquela pessoa que não, às vezes ela precisa de um pouquinho mais de tempo. E tá tudo bem também, porque todas as pessoas têm o seu tempo. Então, que 2025 seja um ano de muita luz e que vocês consigam também fazer esse planejamento. Queria trocar essa ideia com vocês, porque na verdade eu achei muito importante esse planejar, né? E o planejar, ele vem também da gente ver que, olha, consegui fazer. Não consegui fazer tudo, mas eu consegui fazer uma boa parte daquilo que eu planejei. Então, isso é muito bom, porque a gente vê que a gente consegue fazer as coisas. Então, às vezes, ajudar uma pessoa, crescer como pessoa, entender alguém, ver que a gente foi resiliente no momento em que era muito difícil, que dava vontade de estourar e a gente não estourou, a gente teve paciência, né, e entender o outro lado da pessoa, porque todas as pessoas têm problema, afinal, e enfim, a gente sempre fica, às vezes meio na defensiva, porque a gente não quer ser magoado, porque a gente não quer ser chateado, mas a gente vê que muitas vezes as pessoas não fazem isso por uma questão de chateação, eles fazem porque eles estão com algum problema e simplesmente eles falaram ou fizeram algo. Então a gente vê que a gente sendo bom com a vida, olhando e atraindo, a gente atrai essas coisas boas. Então vamos dizer a vida, né, que nós estamos esperando por ela, estamos esperando por coisas boas e também estamos esperando pelo aprendizado, que sempre vem, né? Independente muitas vezes de nós querermos ou não, ela vem. Então, mas que ela venha e nós estamos preparados para passar o que tem que ser passado, né? E eu quero realmente desejar que você planeje, que você pense e seja, né, paciente com você. A gente tem que ser paciente com as pessoas, a gente tem que ajudar as pessoas, mas principalmente você tem que ajudar você mesmo, pensar em você, saber o que você quer e correr atrás disso. Ninguém vai lutar por você, só você. Então, se você não conseguir, né, você tá desistindo de uma coisa tão bonita que você pode fazer muita coisa. Então, lute por você.